Fala, vestibulandos da Universidade de Brasília, seja bem-vindo aqui a mais um encontro e agora nós vamos falar de uma obra importante, eu já destaco para vocês por quê. É uma obra que tem uma pegada nova, né? A gente sabe que algumas obras aqui de visuais elas foram repetidas, já estavam presentes na listagem anterior e essa não. No entanto, eu ressalto para vocês que essa obra, de certa forma, ela veio meio que substituir as pirâmides astecas, tá? Então vai ser mais uma obra para discutir os pré-colombianos, em especial a civilização asteca, mas aqui nada impede da gente ter que também ficar atento ali aos maias e aos incas também. Por isso que no material em PDF dessa aula, eu disponibilizei para vocês aí, eu elaborei mais de 30 itens comentados lá no material de vocês, para que vocês possam fazer uma revisão pelo material. Então ali a gente tentou indicar para vocês o essencial que vocês vão precisar extrair dessa obra, como sempre a gente faz, mas nessa obra em especial a gente teve que colocar mais questões por entender que o campo ali de cobrança ele seria mais amplo, tá bom? Então em algumas obras que a gente perceber a riqueza de detalhes que a banca pode colocar, as possibilidades diversas que o examinador pode utilizar para cobrar de vocês, a gente vai colocar mais questões ou menos questões lá no PDF de vocês, tá certo? Então, sítio histórico Templo Maior de Tenochtitlan, beleza? Então vamos lá para entender melhor do que a gente precisa saber, quais são os elementos básicos que a gente precisa entender a respeito então dessa obra aqui, tá bom? Então vamos lá, pessoal, começando aqui para a gente conhecer, né? Essa aqui é uma maquete, tá? Essa é uma maquete então do sítio arqueológico de Tenochtitlan, da cidade de Tenochtitlan, né, que é a atual cidade do México. E aqui, o que a gente precisa entender? A gente precisa observar, primeiramente, essa estrutura, tá? Então eu trouxe a maquete porque ela está mais enxuta, então de repente mais fácil de visualizar. Bem, a gente vai entender o seguinte, o foco, com certeza, principal de cobrança da banca, se for olhar a arquitetura do sítio arqueológico, será a pirâmide do Templo Maior, tá? Essa pirâmide dupla aqui do Templo Maior. Então, se a gente for olhar a parte da arquitetura, provavelmente a incidência de cobrança ela vai ser bem aqui. Mas a gente precisa entender um pouco dos elementos básicos aqui desse sítio arqueológico também. Mas antes a gente precisa entender, precisa retornar lá para a gente entender a origem desse espaço aqui, tá? Então, só já dando um spoiler para vocês, o Templo Maior de Tenochtitlan, da cidade de Tenochtitlan, era o centro religioso ali da cidade, né? E era dedicado ali a 2 deuses, por isso essa pirâmide dupla. Mas todos esses prédios aqui, ou ele era indicado a alguma divindade, era utilizado para homenagear uma divindade, ou alguma questão importante, tá? Então nós vamos falar um pouquinho, pelo menos, dos principais aqui nesse vídeo de hoje, tá certo? Vamos lá então para a gente conhecer um pouco mais sobre esse espaço, né, esse templo, e aí eu já destaco para vocês que esse templo ele era utilizado para sacrifícios, tá? Rituais de sacrifícios, essas pirâmides maiores, né? Essa pirâmide maior, essa pirâmide dupla, né? Sendo que a gente tem aqui no topo, né? Esses 2 elementos, esses 2 espaços aqui, e aí cada um representando um deus, e aí nós tínhamos vários sacrifícios a cada uma dessas divindades aqui, tá? Já abro um parênteses para reforçar com vocês. A prova do primeiro ano, ela gosta muito de cobrar se tinha esse propósito, né? Qual era o propósito da pirâmide, se era para ritual religioso, de sacrifício e tudo mais, se era político, se era comercial, o que era. A prova do primeiro ano ela adora cobrar isso e muitas vezes comparar. Então aqui a gente está falando do povo asteca, dos pré-colombianos de uma maneira geral, são muito parecidos nesse aspecto, mas a prova ela adora fazer uma comparação disso aqui com os egípcios, tá? E aí a gente entra aqui com as pirâmides egípcias. Na listagem anterior, a gente tinha as pirâmides egípcias, a gente tinha as pirâmides astecas, que não eram essas aqui, era outro grupo de pirâmides, e nós tínhamos também o Teatro Nacional aqui de Brasília, que era utilizado aí, a banca costumava comparar os 3. O Teatro Nacional saiu, não está mais aqui na listagem, mas nós ainda temos aqui pirâmides astecas, só que agora aqui do sítio arqueológico de Tenochtitlan, e nós temos ainda as pirâmides egípcias. Muito cuidado, porque a banca pode comparar
o papel dessas pirâmides aqui, e fazer uma comparação e aí observar as semelhanças e as diferenças. E a gente vai ter também a questão da geometria, de explorar a geometria, e a questão também de reforçar aqui e comparar as duas civilizações, tá? Os dois povos, essas nações aqui, beleza? Então vamos lá, vamos avançando aqui. Para a gente entender melhor o sítio de Tenochtitlan, a gente precisa entender a origem da cidade. E a origem da cidade, de certa forma, também ela tem uma relação com a origem do povo asteca, né, que é uma civilização que nós tivemos muito importante aqui, do período pós-clássico ali do Mesoamericano, em que foi um dos povos que tinha, um dos povos mais violentos que nós tivemos, né, um dos povos que mais lutaram ali, que guerrearam, né, um povo que tinha uma pegada guerreira muito forte, né? Então vamos lá, a origem da cidade de Tenochtitlan. Tenochtitlan é considerada a capital do Império Azteca, então por isso no primeiro ano a gente sabe que um dos assuntos que se estuda lá, alguns assuntos que nós estudamos lá, a sociedade, né, civilização grega, romana e a egípcia e também aqui os pré-colombianos e principalmente aqui o Império Azteca. Então, esses três temas que eu já destaquei para vocês aqui, você vai perceber que nós temos até questões lá envolvendo isso, porque é esperado questões de história ali. Então, a Tenochtitlan é considerada a capital do Império Azteca durante o período clássico, né, pós-clássico da Mesoamérica, e a palavra Azteca significa gente de Aztlán, né, uma importante cidade com localização desconhecida, né. Azteca também compreende um termo usado para designar vários grupos, como os mexicas, né, Chalcas e os Huastecas, né. Existiriam várias denominações ali dos povos mexicanos e uma delas é justamente os povos aqui, os astecas. E aí, no século VIII, né, os mexicas, vindos de Aztlán, lutam contra os povos estabelecidos na região, privilegiado em recursos naturais, e acaba estabelecendo um domínio ali na localidade. Era muito natural, assim como em outras civilizações, algumas tribos, alguns povos ali, saírem desbravando e dominando o território. Os astecas, ou conhecido na época, na verdade, como os mexicas, né? Eles eram povos muito guerreiros ali que saíam dominando outros povos ali e conquistando espaço e conquistando terreno. Ao longo de sua história, era um povo nômade que saía, então, conhecendo as localidades e se estabelecendo em várias localidades, logicamente buscando localidades com melhor estrutura, e no dado momento histórico, né, lá em especial no século XIII, eles vão encontrar uma localidade interessante porque vai ter uma riqueza natural relevante para a permanência e sobrevivência deles, e eles vão dominar os povos que ali estavam e se estabelecer naquele local, né? E aí a cidade, ela foi fundada por volta de 1325, né, na ilha de Texcoco, né, no centro atual da cidade do México, né? De acordo com essa tradição, o que acontece, né? A tradição vai dizer que, de acordo com o que era passado ali, né, colocado para as gerações futuras, era contado ali uma espécie de lenda, né, que havia um deus, né, o deus principal ali, que ele apareceu para os líderes astecas e em um sonho, e ali ele deu instruções sobre onde construir a sua nova capital, porque à medida em que eles invadiam, que eles avançavam, eles faziam pedidos, faziam sacrifício e faziam pedidos ali aos deuses, em especial ao deus principal, e aí o deus apareceu para uma liderança lá e falou que eles iriam, quando eles encontrassem uma situação semelhante àquela que o Deus estava descrevendo, ali eles deveriam estabelecer a sua residência, ou seja, ali eles deveriam formar e se constituir e construir ali a cidade, se estabelecer. Então, segundo a lenda, um dos líderes, né, que deveria erguer a cidade, né, em um lugar, num lugar onde fosse visto uma águia, né? Então eles iam andando, e o dia que ele encontrasse um lugar em que tinha uma águia comendo uma serpente em cima de um cacto, né? Aquilo seria o sinal para eles então construírem a cidade, se estabelecerem ali, porque seria esse lugar que eles tanto esperavam há anos e anos, né? Então esse lugar foi encontrado, né?
E isso, inclusive, aparece, né, essa lenda vai aparecer, inclusive, até mesmo a presença dela na bandeira do México, tá? Que aí aqui a gente vai ter a águia, né, comendo aqui a serpente em cima de um cacto que era muito comum lá na região. Então, a bandeira do México, ela, de certa forma, homenageia essa lenda ou essa história que é contada ali sobre a origem do povo mexicano, né? Então os mexica, que são aqui os posteriormente serão chamados de astecas, eles têm isso como passagem histórica. Então nessa localidade em que a gente teria a águia comendo a serpente em cima de um cacto, seria então o local que eles iam estabelecer sua sociedade, se fixar raízes de certa forma ali, né? Porque ali seria, entre aspas, a terra prometida, a terra que eles tanto esperavam. E aí ali eles vão fundar a cidade então de Tenochtitlan, certo? Que é a principal cidade ali do Império, né? E vai se tornar a capital ali do Império Azteca, beleza? E aí, avançando, pessoal, aqui eu trouxe para vocês um mapinha de mais ou menos ali 1519, seria mais ou menos o espaço ali. Então a cidade de Tenochtitlan, ela vai ser fundada ali em 1300 e alguma coisinha, né? Numa ilha, no meio do lago, né? Do Texcoco, né? E ela, essa localidade foi uma posição estratégica, inclusive, que aqui no mapinha, ó, a gente vai perceber que há ali o lago, né? Ó, existe o lago e já existiam outras civilizações próximas ali, né? Ou outras foram aparecendo com o tempo. Então, em vez deles ficarem na margem do rio, né, do lago, eles se estabeleceram aqui numa ilhazinha que ficava quase na lateral também, tá? E depois eles foram estabelecendo conexões, criaram caminhos, passagens ali, né? Como se fossem pontes ali para facilitar esse acesso aqui com as laterais, tá bom? Mas essa é a posição da época ali, onde foi esse lugar que eles encontraram, né, a águia e construíram a cidade, tá? E vai ser justamente onde se tem hoje a cidade do México e é justamente nesse local onde vai ser construído ali o Templo Maior, e aquele complexo ao redor do Templo Maior que nós vimos no início do vídeo e que é obra de vocês, tá certo? Tudo que a gente está conversando aqui pode aparecer como questão de prova, tá? Por isso que a gente traz aqui as informações de forma um pouco mais enxuta, mas lá no material de vocês está bem mais detalhado e lá com questões para vocês treinarem, beleza? Então aqui a gente vai fazer um apanhado pelas principais informações e lá no material treinando as questões você vai conseguir perceber possibilidades de estratégia ali de cobrança da banca, tá bom? E aí, para além disso, né, a tradição vai dizer que o Templo Maior ele foi construído exatamente no local onde os peregrinos, né, de Aztlán encontraram o sagrado cacto, né, crescendo em uma pedra. Então tem uma outra, uma continuação dessa lenda que vai destacar a localidade e além disso vai descrever que havia uma pedra, esse cacto estaria crescendo sobre essa pedra. E nesse local em especial seria construído ali o templo, né, em homenagem ao Deus ali que os guiou. Então a gente vai ter a indicação do local para se estabelecer ali a cidade e o local exato onde deveriam construir o templo, tá? Então o templo vai ser construído ali ao redor dessa pedra, tá bom? E essa pedra, pessoal, com que a águia pousou ali, que estava devorando a cobra, vai ser justamente essa que vocês estão vendo aqui na imagem. Essa é uma representação dessa pedra, né? Que vai ser aqui a representação da deusa da lua, né? De acordo com a mitologia asteca, né? Ela vai ser encontrada, inclusive, depois de escavações ali, em 1978, tá? E é uma pedra até grande, né? Você vai ter aqui mais de 3 metros, certo? De diâmetro, com 30 centímetros de espessura, pesando ali quase 9 toneladas, 8 toneladas e meia, tá? E aqui eu puxo um parênteses, abro um parênteses para reforçar com vocês o seguinte. A prova do primeiro ano não cobra mais geometria espacial de vocês, vai cobrar apenas geometria plana. Muito cuidado, por quê? Porque nós encontramos aqui as informações das dimensões dessa pedra e essa pedra ela tem um formato ali circular, então a parte de conteúdo ali de circunferência, círculo, isso pode ser transformado em questão. O examinador adora pegar e explorar essas obras aqui do bloco de visuais e colocar como questão de prova. E como não temos mais geometria espacial,
para cobrar aqui, já que o templo é uma pirâmide, a gente pode observar que ele vai, a tendência a explorar mais a geometria plana, e aqui, pelo fato do símbolo aqui da construção, né, um elemento importante aqui nessa história da construção do templo, tem uma forma geométrica definida, então o examinador simplesmente ele pode associar isso aqui a uma circunferência, a um círculo, e pedir para você calcular, sei lá, calcular às vezes a área, né? A gente tem que lembrar que a área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. Ele pode às vezes querer o comprimento, né? Então o comprimento eu tenho que lembrar que aqui o comprimento eu calculo pegando 2 vezes o π vezes o raio, né? E aí, uma vez que eu tenho aqui o diâmetro, né, se ele me deu aqui o diâmetro, é só partir ao meio, né, e dividir por 2 o diâmetro, que vocês vão encontrar o raio, né? Então você vai ter aqui um pouco mais de 1,5 m de raio, né? E aí ele pode pedir para vocês calcularem o comprimento da circunferência ou calcular a área dessa pedra. Então aqui, pessoal, eu já estou fazendo algo, como sempre faço para vocês, interdisciplinar. Sempre quando a gente enxerga uma possibilidade de cobrança do examinador que é criativo, a gente já joga para vocês, tá? Eu não duvido do examinador forçar uma questão nesse sentido aqui, utilizando a pedra em homenagem à deusa da lua, tá bom? Agora, só para destacar, né, esse monolito, ele foi importante também, né, para a história, porque esse monolito foi por causa da descoberta dele lá em 78 que eles acabaram descobrindo a localização do Templo Maior. O Templo Maior estava praticamente ali no meio da cidade do México, né? Então, por meio de uma escavação de uma empresa lá, o pessoal estava trocando uns dutos lá, um cabeamento lá, e sem querer começou a encontrar resquícios arqueológicos ali, vestígios, né? Vestígios arqueológicos aqui, vestígios arqueológicos, e aí eles conseguiram, a partir disso, fazendo escavações, conseguiram então, cavando, descobrir onde estava então a localização daquele sítio arqueológico em volta da pirâmide, ou seja, a localização da pirâmide. Já era um mistério de um certo tempo essa questão de onde estava a cidade perdida, né, de Tenochtitlan. Eles sabiam que ficava mais ou menos por ali, já tinham descoberto alguns elementos, mas o local onde ficava o templo maior, a pirâmide maior ali do complexo, eles ainda não tinham essa localização definida. E aí, a partir da escavação aqui, ó, dos eletricistas ali na cidade do México, eles perceberam que ao encontrar o monolito ali de pedra vulcânica, né, eles perceberam então que ali os arqueólogos ali chegaram e perceberam que ali seria provavelmente a localização do templo maior. E dali eles isolaram a área e foram fazendo escavações, e dali de fato descobriram a cidade, né, a localidade ali, o templo perdido, né? Por ali eles foram percebendo. Então o lugar lá ele está isolado, hoje virou um museu, né? Você vai ver lá que pelas imagens que do lado tem os prédios, as construções, porque estava no meio da cidade mesmo, e ali eles tiveram que deixar o espaço isolado, transformar em museu. À medida em que eles vão encontrando elementos, objetos, eles vão colocando ali na exposição, né, deixando expostos ali. E inclusive eles colocaram uma estrutura em cima do templo maior para tentar proteger, para não deteriorar ali, beleza? E aí, o curioso desse monolito, dessa pedra, é que ele vai ser uma imagem de uma mulher desmembrada, né? Que a deusa ali da lua, ela vai estar toda desmembrada e decapitada, né? A gente vai perceber lá que o templo maior era utilizado para sacrifício, né? Então aqui vai ter uma certa simbologia, uma conexão com isso também, né? Da maneira como eles decapitavam, cortavam os pedaços, rituais de sacrifício. Então a gente percebe aqui a cabeça dela, né? Um pouco pedaço do braço. A gente vai ter as partes aqui de uma mulher. Aqui a gente percebe o tronco, né? A gente vai ver as partes de uma mulher totalmente aqui desconfigurado, né? Esse é o monolito, então, que vai dar origem à descoberta ali do local onde estava o templo maior, que até então não havia sido encontrado, né? E aí, pessoal, eu encontrei aqui um artigo destacando
que provavelmente o monolito, lá no passado, eles fizeram um estudo e que ele seria colorido. Em geral, as esculturas astecas, as esculturas ali dos maias, incas, normalmente elas eram coloridas e a que foi encontrada já não estava mais com cor, mas eles tentaram fazer um resgate da possibilidade, né, de como seria a versão original, com as cores originais, e eles chegaram a essa possibilidade, ou seja, utilizando ali um pouco de azul, um pouco de vermelho, um pouco de amarelo, né? Então eles chegaram até essa possibilidade aqui do que seria no passado, que foi no passado, né, esse monolito originalmente, né, com as cores ali originais, tá bom? E aí, aqui está o local. Então a gente consegue perceber a vista aqui das escavações do Templo Maior, certo? Que é aquele complexo que eu mostrei lá no início do vídeo para vocês, em que nós teremos ali vários elementos, né? vários pavimentos, e lá no final a gente vai ter aquela pirâmide dupla grandona. A pirâmide dupla grandona, ela está bem nessa região coberta, tá? Que eles começaram as escavações aqui, resolveram até proteger com essa estrutura, porque é a parte principal daquele complexo, daquela estrutura. E o monolito que eles encontraram lá, que era o vestígio, né, de que ali seria o local ali do sítio arqueológico, o monolito ele vai estar bem mais à frente. Naquele complexo lá que nós vimos, o monolito ele está logo no início e a pirâmide ficava logo no final. Então, quando eles encontraram o monolito aqui, logo eles então deduziram que deveriam escavar ou para frente ou para trás. Mas como eles encontraram outros elementos aqui logo à frente, então eles foram escavando e foram desbravando aqui para frente até encontrar as ruínas do templo maior, tá bom? E esse templo, pessoal, ele foi utilizado justamente para as cerimônias principais. Então ali era utilizado como espaço de reuniões e também um espaço religioso, tendo em vista que a civilização era politeísta, acreditava em vários deuses e sempre havia um sacrifício, alguma coisa, uma oferenda para determinado deus, para que conseguisse tal coisa, né? Para que conseguisse alguma benfeitoria ali. Então, em especial na pirâmide dupla aqui, você vai ter aqui um espaço de homenagem ali a duas divindades, que nós já vamos falar quais são, né? E esse espaço em especial, ele foi sofrendo uma metamorfose com o tempo. Desde o momento em que eles se instalaram aqui no lago e que foram construindo o espaço, né, e foram se constituindo ali ao redor daquela localidade, essa pirâmide ela foi sofrendo transformações, essa pirâmide maior. Então ela foi crescendo de tamanho, outros pavimentos foram construídos, mas o mais curioso foi isso. O pavimento dela, ele começou de um tamanho e a cada vez que o tempo ia passando, ele ia ficando maior. Só que eles não demoliam a versão anterior, eles mantinham a versão anterior e construíam um novo pavimento por cima da anterior. Então há vários relatos, registros ali e até estudos em cima daquelas ruínas encontradas, que na verdade por baixo eles percebem os vestígios das construções iniciais. Alguns autores, a maioria deles, vão falar que foram 7 fases de construção, ou seja, foram 7 camadas, né? A maioria dos autores vão destacar isso, de 6 a 7, mas a maioria vai colocar ali que são 7 camadas, sendo 7ª essa última camada que foi encontrada aí, as ruínas dela, né? Então, o que acontecia? Com o passar dos tempos também, com os conflitos, com as guerras, com os confrontos, muitas vezes também o espaço era danificado, né? Principalmente com a chegada dos espanhóis, que dominaram ali, que acabaram dominando o povo asteca. Nós tivemos muitos conflitos ali, então a pirâmide foi danificada várias vezes e ela era reconstruída num tamanho cada vez maior, e até num símbolo como se fosse de ressurgimento, né? De cada vez que eles passavam por uma situação, eles reerguiam ali, maior do que a versão anterior, uma espécie de símbolo de força, né? De se renovar mais forte do que estava. Isso é muito curioso e aí a gente tenta destacar isso aqui para vocês, tá? Além de outras questões também
que acabaram fazendo com que eles tiveram que reconstruir por cima ali. Nós tivemos outros problemas também que fizeram eles reconstruir esse espaço. E aí, como eu já destaquei para vocês, ó, a pirâmide principal, que é essa pirâmide dupla, ela é possivelmente o que será mais cobrado aí do examinador, da banca Sebrasp na prova de vocês, por conta da importância mesmo, porque ela é o símbolo ali daquele sítio arqueológico, ela é o coração ali daquele sítio arqueológico. Então a gente pode ver que a pirâmide ela vai seguir uma linha muito parecida com as outras pirâmides, né? Tanto astecas, incas, maia, a gente vai ter semelhanças nessas pirâmides que nós tivemos aqui nos pré-colombianos, que é essa pirâmide que nós temos as escadarias. Então são muito famosas essas pirâmides com as escadarias aqui, né? E aí, uma outra característica que nós vamos ter muito interessante, que vai seguir a mesma lógica dos pré-colombianos, é a questão de você ter uma base no topo em que permitia que ao subir a escadaria você conseguisse aglomerar aqui em cima, você fazer uma reunião aqui em cima ou alguma coisa nesse sentido. A gente já sabe que, na verdade, esse espaço aqui do piso superior, na maioria das vezes, era utilizado para sacrifícios humanos, né? E que aí os restos muitas vezes eram jogados lá embaixo e por aí vai. Essa pirâmide aqui, ela vai seguir a mesma lógica das outras também. Na listagem passada, nós tínhamos as pirâmides astecas lá de outra localidade, né? Nós tínhamos ali a pirâmide da Lua, a pirâmide do Sol, e que o papel era muito parecido. A diferença é que lá as escadarias, né, não estavam tão preservadas quanto de outras pirâmides que nós temos lá no México. Mas a ideia era a mesma, era um espaço político, um espaço de encontros, ali, de reuniões, e era também principalmente um espaço religioso, um espaço ali de sacrifícios humanos para os deuses em que eles acreditavam, né? E esse espaço aqui não vai ser diferente. Esse talvez vai ser um dos mais simbólicos que nós vamos ter ali. O que é destacado aqui, pessoal, aproximadamente 30 metros de altura, a última pirâmide, então, ela vai ter aproximadamente 30 metros de altura, né? Constituída por uma pirâmide dupla, né? Dupla justamente porque se a gente cortasse aqui ao meio, a gente vai perceber que elas são daria para separar, né? A gente tem um espelhamento nela. Então a gente tem a escadaria da pirâmide 2, a escadaria da pirâmide 1 e a gente tem aqui no topo também, ó, um prédio, um pavimento aqui, uma estrutura para essa escadaria e uma estrutura para essa escadaria, tá? Lá no topo você tem uma divisão ali. Então é uma pirâmide dupla com duas grandes escadarias e elas foram feitas em plataformas empilhadas, cuja base lá embaixo ali, ela vai ser feita de madeira, mas só a base, né? Como se fosse o alicerce, vai ter umas estacas lá embaixo, mas toda a parte da estrutura ela vai ser feita ali de barro, de tijolo, de pedra, né? Eles vão juntar e fazer um mix ali de elementos que eles tinham naquele momento, né, à sua disposição, para construir e gerar essa pirâmide ali. Nós já vamos falar sobre os materiais. E aí a pirâmide simboliza duas montanhas sagradas, né? A gente vai ter aqui à esquerda uma associada a um deus, né? A gente vai ter à esquerda aqui associada a Tonacatepetl, né? Que é justamente o deus Tlaloc, é o nome dessa pirâmide, né? Tonacatepetl, né? E ela vai ser destinada ao deus Tlaloc, tá? Que é o deus da chuva. E a gente vai ter à direita a outra pirâmide associada ao deus aqui da guerra, né? Aqui está Tlaloc, mas aqui na verdade é o deus da guerra, tá bom? Que é esse nome aqui, ó, certo? E aí, aqui a gente vai ter isso como sendo o principal templo e o principal equipamento de reunião, o principal símbolo do poder ali da civilização asteca, tá certo, pessoal? E aqui, ó, trazendo aqui uma outra imagem aí que a gente encontrou para mostrar para vocês, para clarear, a gente consegue ver claramente a diferença, né? Inclusive, essa pirâmide aqui ela vai ter uma tonalidade mais para o vermelho e essa pirâmide aqui ela vai ter uma tonalidade mais para o azul, certo? E aí o templo aqui, a gente vai ter o templo à esquerda, né? Dedicado aqui a deusa aqui,
a deusa Tlaloc, né? Ao deus Tlaloc, e a gente vai ter aqui do lado de cá ao deus da guerra, esse templo em vermelho, tá? Ao subir aqui as escadarias, nessa parte inicial aqui dos dois templos, a gente vai ter o espaço aqui de sacrifícios humanos. Então vai ter uma pedra aqui que vai ser um espaço em que ocorriam sacrifícios. Muitas vezes a gente até vai encontrar essa imagem toda manchada de sangue aqui escorrendo nas escadarias, porque era um espaço justamente em que ocorria os sacrifícios humanos. Diferente um pouquinho de outras pirâmides que nós vamos encontrar no México e até em outras civilizações pré-colombianas ali, essa pirâmide ela vai ter na base, no topo dela, ela vai ter essa estrutura plana e ela ainda assim vai ter um pavimento, né, que a gente percebe aqui em homenagem aos dois deuses. Mas nas outras pirâmides, normalmente aqui vai ser plano e não vai ter nada em cima. Na maioria das pirâmides que a gente encontrar, não vai ter esses picos aqui, né? Esses locais, esses templos destacados. A própria estrutura vai formar um templo. Aqui a gente tem a estrutura como um templo e ainda tem um destaque em cima. Isso é muito típico aqui dessa pirâmide mesmo, do templo maior, tá? E aí uma outra coisa curiosa é que na entrada desse templo, a gente vai ter aqui serpente, ó, a gente vai ter serpentes espalhadas, estátuas de serpentes espalhadas, né, que de certa forma tinha uma simbologia ali de proteção, né? A gente vai ter aqui a serpente de corpo inteiro, você vai ter uma de cada lado e você vai ter a cabeça de serpente aqui no pé dos degraus aqui, né? E o monolito, né, aquele monolito que nós vimos, ele está bem aqui, ó, na base dessa escadaria principal aqui. Então a gente vai ter o monolito aqui, ao lado do monolito nós teremos a cabeça da serpente e aqui na entrada, bem na parte frontal mesmo, nós teremos aqui serpentes, né, um corpo de uma serpente em forma de escultura de pedra, que seria também, de certa forma, símbolos de proteção, né, que a gente vai ter ali nessas civilizações. Aí eu trouxe uma imagem, né, para dar um zoom para vocês aqui de como está, de como era, né, e como está nesse momento aí essas esculturas. Elas foram encontradas, né, então a gente percebe aqui, ó, essa parte aqui que representa aqui a cabeça das serpentes. A gente tem aqui, ó, nessa imagem, nessas pedrinhas aqui menores, né, a gente vai ter a cabeça da serpente. Então a gente tem aqui, ó, essa figurinha aqui, tá? Essa figurinha é a cabeça da serpente que a gente vê aqui no pé da pirâmide, né, no pé aqui do degrau. E a gente vai ter a pirâmide completa, ó, a cobra aqui completa, né, o corpo aqui completo da cobra, bem nesse outro espaço aqui, ó, que fica bem na lateral, nas laterais, ó. Então a serpente do corpo completo fica aqui, que são essas que a gente está vendo aqui, né, que eu coloquei aqui em laranja, com a seta laranja. E o monolito, né, o monolito que eu mostrei para vocês já ali, mostrei até antes, o monolito, a posição dele ficaria nessa localidade aqui. Então perceba que nós temos alguns símbolos ali na subida dessa escadaria, né, ali que vai ser o espaço lá em cima de adoração, né, a esses deuses. Aqui eu tentei destacar alguns pontos para vocês do sítio arqueológico como um todo, né? Aqui no sítio arqueológico nós vamos ter então o templo maior, a pirâmide do templo maior, tá? E aqui ao lado nós teremos dois pavimentos, tá? Nós teremos dois pavimentos aqui, ó. Dois pavimentos. Esses dois pavimentos, eles vão ser a casa dos guerreiros. Nós tínhamos dois grupos de guerreiros, duas dinastias de guerreiros ali, né? E aqui a gente tinha os águias e os jaguares. Então a gente vai ter à esquerda a casa ou o templo dos águias, né, ou das águias, e aqui à direita nós teremos a casa dos jaguares, ou o templo ali dos jaguares, tá bom? Aí a gente vai ter alguns templos destinados ali a alguns outros deuses, né, mas os mais importantes com certeza estarão, né, ali no templo maior. E aqui nós teremos outros prédios que aí terão outras finalidades. Por exemplo, aqui nós teremos um prédio que vai ter um formato de arena, no qual seria um espaço mais de entretenimento, em que a população ali, a civilização utilizava para jogar, e aí eles vão chamar de jogo de pelota.
quase uma espécie de futebol, pessoal. Então, eles já praticavam esporte com uma bola, tá? Com uma espécie de bola que eles faziam ali, e eles utilizavam o corpo para poder arremessar essa bola, né? Há pesquisas científicas, inclusive, tentando entender a origem desse esporte, como é que eles praticavam esse esporte, mas a gente vai ter esse espaço aqui como se fosse um espaço de arena, que é esse espaço número 4 aqui, que vai ser o espaço do jogo de pelota, né? E um outro ponto curioso que eu queria trazer para vocês vai ser justamente esse espaço aqui, ó, número 3. Esse espaço número 3, ele vai ser a torre ou muro de crânios. Então, esse espaço, ele vai ser um espaço em que lá serão encontrados as paredes ali com vários crânios. Esse espaço, de certa forma, era utilizado um pouco para impressionar os seus inimigos ou seus adversários, né? Para mostrar como se eles fossem um povo guerreiro e bem violento mesmo, que não podia mexer com eles, e que eles faziam questão de que, ao dominar outros povos, outras civilizações, eles deixavam expostos como troféu ali a cabeça, o crânio dos derrotados. Então a gente até pode dar um close aqui nessa imagem para vocês perceberem como isso está lá, ó. Então aqui é um espaço então que eles construíam justamente para deixar ali a mostra para todo mundo ver, e o objetivo, de certa forma, era mostrar justamente esse poder do Império, né, do Império Azteca sobre seus inimigos. Ou seja, o cara chegava lá e já ficava com medo, falava, esse povo aqui deve ser muito violento, né? Porque olha só, eles estão construindo uma paredão aqui, uma parede aqui com os crânios humanos aqui, então vamos ficar esperto, né? Então assim, era para botar medo no povo mesmo, né? Mas acabou que eles foram derrotados pelos espanhóis posteriormente, né? Inclusive vão dizer aí, alguns historiadores vão dizer que havia até uma lenda que ia chegar um povo, o dia que eles encontrassem um povo, um homem lá com determinadas características, que seria ali o término do ciclo daquela civilização. E alguns vão apontar que alguns astecas reconheceram essas características quando a gente teve a chegada dos espanhóis ali e que enfrentaram e derrotaram ali os astecas, tá? E aí, pessoal, pensando aqui nas características da pirâmide, né, da pirâmide principal de Tenochtitlan, a gente vai ter ali a base da pirâmide sendo construída com grandes pedras de basalto, né, e andesita, que eram transportadas de pedreiras localizadas em vários quilômetros de distância, eles levavam até lá e iam construindo a estrutura, né? Além disso, eles utilizavam uma espécie de tijolos ali de adobe, né, feitos de barro, secos ao sol, e eles também utilizavam ali, intercalava isso com argamassa de cal e areia, né? Eles utilizavam o que eles tinham na época. Então eles utilizavam esse tipo de elemento para poder fazer aquela construção ali. Além disso, a gente ia ter aqui o estuque, né? Que o estuque era aplicado sobre a superfície da pirâmide para criar uma superfície lisa, né? E uniforme, como se fosse uma argamassa ali, né? E era pintado com cores brilhantes, né? O estuque era feito de uma mistura de cal, areia, casca de ovos, e eram moídos e misturados com água até obter uma consistência semelhante ao gesso, né? Olha que curioso, né? Naquela época eles já conseguiam inventar coisas que posteriormente a gente faz o mesmo uso, né? Faz um uso semelhante, né? Então olha como era avançada essa civilização, né? E aí a gente, para entender quais são as possibilidades disso aqui em prova, pessoal, eles podem trazer aí na prova para a gente elementos da arquitetura do sítio arqueológico do Templo Maior, como eu já falei para vocês, né? Uma das possibilidades aqui que não tem que fugir é a questão de explorar o monolito como um círculo, uma circunferência, e cobrar uma matemática aqui, mas eles podem cobrar um pouco também a geometria no triângulo, trigonometria no triângulo retângulo, porque se a gente for observar essa estrutura da pirâmide, eles podem fazer um corte nela, eles podem associar aqui algum pedaço, pegar alguma imagem, associar, pedir para calcular a altura, dar uma referência aqui de dimensões e pedir para você calcular a altura, ou então até mesmo a área, vai falar que de repente esse tronco de pirâmide aqui vai lembrar muito um trapézio, e aí qual que seria a área desse trapézio, né? A gente tem que lembrar que o trapézio ele é muito cobrado
na prova, né, do primeiro ano, e eles podem, por que não, falar isso da gente, para, né, cobrar isso da gente. Aqui eu quero reforçar para vocês o seguinte, ó. Normalmente uma pirâmide ela vai ter uma estrutura com um pico, né, com uma ponta lá em cima, né? Normalmente a pirâmide ela vai ser alguma coisa assim, né? E aí, quando a gente faz um corte aqui nessa parte e arranca essa parte de cima, a gente vai ter uma pirâmide com um tronco, que é o caso mais ou menos aqui que nós temos do Templo Maior. Se a gente pegar a pirâmide e arrancar ali uma espécie de tampinha que ela tem, né, a gente vai chegar num tronco de pirâmide, que é justamente o que nós teremos aqui nessa pirâmide. A gente vai ter uma pirâmide que na verdade é um tronco, porque não tem a ponta aqui de cima. E essa pirâmide, quando a gente olha de cima, pessoal, ou às vezes até nas laterais, ela vai ter um formato muito parecido com o trapézio. E o trapézio lá na matemática, para quem não lembra, o trapézio vai ser uma figura geométrica assim, ó, certo? Que a gente pode associar o trapézio à junção aqui de um retângulo no meio, ou um quadrado, dependendo das dimensões, e dois triângulos, né, um de cada lado. Mas eu posso ter o trapézio também, que vai ter só um triângulo de um lado, tá? Um triângulo só de um lado. Esse camarada, o trapézio, ele é um dos campeões em prova. A prova gosta de trazer bastante. Por quê? Porque muitas vezes vocês esquecem da fórmula da área do trapézio, né? Então a fórmula da área do trapézio vai ser base grande, Bzão, mais Bzinho vezes a altura dividido por 2. Quem que é o Bzão e quem é o Bzinho? O Bzão vai ser essa base grande, o Bzinho vai ser essa base menor e a gente vai ter aqui a altura, né? Então esses são os elementos que eu preciso para utilizar aí no cálculo da área de um trapézio. E aí quando eu olho para uma pirâmide como essa, eu consigo visualizar claramente o examinador trazendo questões de geometria, explorando também essa parte do trapézio. Então eu tenho círculo, circunferência aqui para ficar de olho, mas eu percebo que trapézio ele pode aparecer aqui também de alguma maneira na nossa prova, mas eles podem explorar outras questões também. Eles podem pedir para a gente calcular alguma altura, utilizar alguma semelhança de triângulo, utilizar alguma questão para a gente calcular perímetro, área, porque isso é assunto de vocês do primeiro ano, tá? Há uma possibilidade grande dessa obra ela ser, às vezes, explorada mais em matemática do que dentro da arte ou dentro da história, tá? Que são os três campos aqui que estão mais próximos dessa obra, na minha opinião. A gente pode observar na questão histórica a cobrança ali das civilizações pré-colombianas. A gente pode observar dentro do campo da arte como a arte servia de ferramenta, né, para essas civilizações, né, como é que eles faziam uso da arte. A gente consegue perceber elementos geométricos em outras estruturas também aqui do templo, né? Olha só, aqui, ó, muito mais definidas, inclusive, né? Aqui, ó, circular, tem essa parte aqui também, esse outro templo que é circular. Então a gente tem aqui, ó, é um prato cheio para o examinador chegar aqui e fazer uma cobrança de um monte de itens de geometria aqui para vocês. Por isso que eu destaco aqui, ó, na parte final, possibilidades de cobrança em matemática na geometria plana. A cobrança aqui do básico da civilização asteca, inca e maia, desses povos aqui. Eles podem cobrar também um pouco dessa passagem ali dos astecas versus espanhóis, esse conflito que houve, né, do domínio espanhol. A parte da história da civilização asteca, que é um pouco do que a gente falou ali, né, da origem da cidade de Tenochtitlan, essa questão do uso do espaço também como um espaço religioso, da questão dos rituais de sacrifício, muitas vezes até canibal, né? Então a gente vai ter um pouco disso também. E aí, pessoal, me veio à cabeça agora também o seguinte, já que nós tínhamos esses rituais, já que a gente tinha, né, essa maneira de lidar ali com os deuses e tudo mais, se vocês lembrarem daquela obra audiovisual que nós já falamos aqui no nosso curso, né, do documentário lá do Darcy Ribeiro, Povo Brasileiro Matriz Tupi, quando a gente for falar dos povos tupinambás, a gente também consegue perceber uma semelhança, né? Os povos tupinambás
a gente tem uma certa semelhança em relação a alguns rituais, a proposta do ritual, essa questão de acreditar em vários deuses ali e a questão do uso do sacrifício também e da questão de utilizar isso lá como ferramenta de guerra. Então eu consigo ver uma clara semelhança do povo asteca, dos pré-colombianos como um todo, com a civilização aqui, com os povos aqui originários aqui no Brasil, em especial os tupinambás, né? Os tupi-guarani de um modo geral, mas os tupinambás, que é destacado lá no documentário do povo brasileiro Darcy Ribeiro, a gente vai ter uma semelhança muito interessante. Então, cuidado, o examinador ele pode associar, então assista, não deixe de assistir a aula lá do povo brasileiro matriz tupi, para você tirar suas próprias conclusões de que realmente há uma semelhança muito grande, tá bom? Outra coisa que eles podem trazer é os elementos da arquitetura do sítio arqueológico do Templo Maior, que na minha opinião vai vir muito forte aqui, ó, junto com matemática, tá? Então tudo isso pode ser cobrado, se o examinador trouxer essa obra, é basicamente por aqui que ele vai ter que cobrar, tá certo? Lembrando também que por se tratar de uma obra que vocês vão encontrar muitos textos na língua original, ali no espanhol, a prova de língua estrangeira também ela pode trazer alguma coisa, um textinho falando um pouco sobre o Templo Maior e a história do Templo Maior e cobrar uma interpretaçãozinha de texto de vocês, beleza? Pessoal, obrigado por mais um encontro. Não se esqueça, bora para as questões agora lá no PDF que vocês vão completar aí o conhecimento e vão estar preparadíssimos aí para a prova de vocês, beleza? Valeu, valeu, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.